Olá pessoal, muito bem-vindo à aula de hoje. Essa aula é dirigida especialmente para a minha turminha do 9º ano, que atualmente está vendo essa matéria que se refere a inequações do 2º grau. Ela tem, na verdade, uma resolução bastante simples, porém, o conceito, na hora de você fazer a definição da resposta, é que complica um pouquinho, tá? Então, nessa aula aqui, eu vou esmiuçar de cabo a rabo, passo a passo, para que todos possam entender. Não apenas a minha turma, mas grande parcela da turma do Brasil e de outras partes do mundo, dos quais eu tenho tido bastante receptividade. Então, prestem bem atenção e sigam até o final para que vocês possam entender integralmente todo o conceito. Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de Matemática e Física aqui no Japão, além de engenheiro civil e pedagogo. Quem quiser saber mais detalhes, basta entrar na descrição do vídeo, onde eu conto mais detalhes sobre as minhas atividades. E claro que antes de começar a resolver, se você ainda não está inscrito nesse canal, dê aquela força aí, ajuda a divulgar esse canal, inscreve, deixa ativado o sininho também, para que você possa estar recebendo semanalmente novas aulas com novos assuntos, beleza? Muito bem, vamos então para a nossa aula de hoje. Pessoal, olha só, eu vou começar aqui pela questão A, eu vou até copiar aqui. Vamos fazer primeiro passo a passo. Primeiro passo é descobrir as raízes. Nesse caso aqui, eu vou descobrir as raízes de que forma? Utilizando a famosa fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer aqui rapidamente, mas quem não entendeu, quem quiser aprender um pouco mais, eu vou estar deixando aqui no alto do vídeo aqui o link para que vocês possam lembrar ou aprender como descobrir as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá, eu vou fazer aqui, como sempre, eu vou descobrir primeiro o delta. O delta é b ao quadrado, que é 25, menos 4, o meu a vale 2 e o meu c vale 3. Então isso aqui vai ficar 25 menos 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24. Então vai ficar 25 menos 24, o delta vai dar 1. Então o meu x será menos b com menos 5, vai dar mais 5, mais ou menos, raiz quadrada de delta é 1 mesmo, porque raiz quadrada de 1 é 1. Embaixo é 2a, 2a, como o a vale 2, será igual a 4. Sempre lembrando, gente, quem não estiver entendendo essa parte, dá um pause no vídeo e vai lá nesse link que estou destacando para que você possa aprender ou reaprender como determinar raízes de uma equação do 2º grau. Ok? Muito bem, aqui é muito fácil, né? 5 mais 1 dá 6, então uma das raízes é 6 sobre 4, que simplificando aqui vai dar 3 sobre 2. E a outra raiz aqui, ó, 5 menos 1 é 4, 4 sobre 4, então vai ficar 4 sobre 4, que é igual a 1. Pronto, eu já descobri as raízes. Bom, agora eu vou marcar no gráfico essas duas raízes aqui, ó, 3 sobre 2 e 1. Lembrando que se o sinal do A, o A é o coeficiente que fica na frente do x ao quadrado. Se o A for positivo, sorriso, ou seja, parábola de concavidade voltada para cima, sorriso. Eu sempre faço um símbolozinho assim para que você lembre do sorriso. E se o A for negativo, digamos que o A fosse menos 2 no lugar de 2, seria tristeza, tá? Então, parábola voltado para baixo, então tristeza, boca triste, ok? Beleza? Então, eu já sei que esse meu gráfico será sorriso, será de concavidade para cima. Eu vou colar aqui um gráfico, né, as coordenadas cartesianas, para que você possa acompanhar o gráfico melhor aqui. Vamos lá. Muito bem, então, agora, após a definição das raízes, você marca a raiz no eixo x. Então, eu vou marcar as duas raízes aqui com bolinha vazia. O 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5, não é isso? Bom, 1,5 então estaria por aqui assim, ó. Então esse gráfico ficou muito espremidinho, mas vai ficar por aqui assim, tá? Marquei os dois pontos, agora eu vou fazer o gráfico. O gráfico eu vou tirar já direto do meu aplicativo, então o gráfico ficará assim, ó. Bem, então tá aqui o meu gráfico, ficou assim, o 1 tá aqui e o 1,5 tá aqui. Então esse gráfico ficou bem espremidinho aqui, mas essa aqui é um gráfico real, tá?
fiz aqui usando meu aplicativo do GeoGebra. Para quem não conhece esse aplicativo, vou deixar escrito aqui, ó. Quem quiser baixar esse aplicativo é gratuito, tá? E é um aplicativo que ajuda muito os alunos a fazerem gráficos e uma série de outras ferramentas muito úteis na matemática, tá? Mas esse daqui, particularmente, estou utilizando para fazer o gráfico do segundo grau. Por que eu coloquei bolinha vazia? Então, vou explicar direitinho. Quando você tem uma inequação que tem o sinal de maior ou de menor, implica que eu não estou incluindo essas duas raízes como parte da solução. Se eu tivesse o sinal de maior ou igual ou menor ou igual, implica que eu estaria incluindo as duas raízes como solução. Aí você preencheria essa bolinha com uma bolinha cheia. Entenderam? Tá? Bom, no decorrer do exercício vão entender ainda melhor. A grande dificuldade do aluno que eu percebo e que eu também tive quando estudante é interpretar o que significa 2x ao quadrado menos 5x mais 3 maior do que zero. Muito bem. Essa expressão 2x ao quadrado menos 5x mais 3, ela é representada aqui nesse desenho, nesse gráfico, por esta parábola aqui, ó. Tá vendo essa parábola? É a equação, essa equação que você está vendo. Bom, e qual é a pergunta? A pergunta está dizendo o seguinte: qual ou quais são os valores de x que, se eu substituir aqui nessa equação, ela vai dar maior do que zero, ou seja, vai ficar positivo. Bom, espera aí. O y, que representa essa equação, é positivo a partir de onde? Olha só, o eixo y é esse daqui. Então, tudo que for acima desse zero aqui é positivo. Então, observe que o meu gráfico só é positivo daqui para frente, ó. Daqui para frente, tá? Então, eu vou colorir aqui um pouquinho, um pedacinho dele, tá? Como verde aqui e aqui para cima. Então, observe o seguinte, ó. Abaixo do 1, tá? Para x menor do que 1, qualquer valor do x que eu pegar vai ter um correspondente y positivo. Olha só, qualquer valor. Se eu pegar, por exemplo, x igual a 0, o y vai dar igual a 3. E é verdade, por quê? Substitua aqui, ó, no lugar do x você coloca o 0, sobrou 3. E realmente 3 é positivo, maior do que 0. Ou seja, significa que qualquer valor abaixo do 1 que eu pegar é parte da solução. Então eu posso fazer esse destaque aqui no eixo x. Qualquer valor abaixo do 1, o gráfico é positivo. O y é positivo. E outra opção seria qualquer valor acima do 3 sobre 2, que é 1,5, né? Ela vai representar valores positivos para o gráfico. Tá? Então, eu estou obedecendo à condição que o exercício impôs. Ele disse que o y, ou essa equação do segundo grau, tem que ser positivo, porém não igual a zero. Por isso que eu não posso incluir nem o 1, que está aqui, e nem o 3 sobre 2 que está aqui. Que são as duas raízes que eu achei aqui na resolução. Ok? Bom, diante disso, qual será a resposta dessa equação? Então você vai escrever a resposta da seguinte forma. Vou escrever aqui no próprio gráfico aqui para vocês entenderem. Conjunto solução, é bem clássico essa resposta aqui. X pertence aos reais, tal que, de modo que o x tem que ser menor do que 1, ou, vou dar a sequência aqui embaixo, o x pode ser maior do que 3 sobre 2, e aqui, fecha aqui a chave, ok? Então eu tenho duas regiões, né? Para x menor do que 1, ou para x maior do que 3 sobre 2. Existe também uma outra forma de você responder, às vezes aparece aí algumas questões em algumas provas, que é o seguinte: você pode escrever dessa forma, conjunto de solução, utilizando colchete, tá? A primeira região, você observa que vai do 1 para o menos infinito. Então você vai deixar o colchete aberto, já explico já, para o menos infinito, e vai parar onde? Vai parar no 1. Mas como o 1 não pode ser incluso, o colchete também será aberto aqui. Quer dizer aberto? Que quando você deixa o colchete de costas para esse valor aqui, que é o 1,
significa que eu não estou incluindo 1. Se fosse maior ou igual, aí eu colocaria o colchete voltado para ele, que a gente chama de fechado. A gente vai ver em alguns exercícios mais para frente, beleza? Só que isso aqui não é toda a resposta, porque ainda tem a outra alternativa, que seria ou qual a outra região. Observe que para que o y seja positivo, se torne positivo, eu tenho que pegar qualquer valor acima do 3 sobre 2. Tá? Então, o 3 sobre 2 está aqui, qualquer valor que eu pegar. Então, ele vai para onde? Vai até o mais infinito. Então, ele começa no 3 sobre 2. Como eu não vou incluir, eu vou colocar o colchete virado de costas para ele. 3 sobre 2, colchete aberto, que a gente chama, e vai para o mais infinito. Bom, mais infinito é um número indefinido, então eu não sei aonde que ele vai parar, então vai ficar aberto também. Então toda vez que tem a solução o infinito sempre deixe o colchete virado de costas, beleza? Vamos agora para a questão B, vamos lá. Bem, a nossa segunda equação tem um diferencial em relação à primeira. Qual que é? O sinal do A. Olha, observe que em nosso caso agora, o meu A é igual a menos 1. Então, significa que a nossa parábola será de concavidade para baixo, nesse formato aqui. Tristeza, certo? Muito bem. Agora, é o seguinte, gente. Para resolver essa equação aqui, para eu descobrir as raízes, tenho um pequeno artifício utilizando aquele conceito de produto e soma de raízes. Bom, o que é isso? É o seguinte, gente, eu vou deixar aqui no alto aqui do vídeo agora o link onde eu ensino como é que se calcula as raízes desse tipo de equação sem a utilização do Bhaskara, tá? Então, o primeiro passo é o seguinte, como ele está aqui, ó, menos x ao quadrado menos x mais 20. Eu vou ignorar por enquanto essa desigualdade aqui e vou deixar igual a zero apenas para descobrir as raízes, ok? Então vai ficar aqui igual a zero. Outra coisa, quando eu multiplico uma equação inteira por um único número, eu não estou alterando essa equação, tá? No caso, eu não estou falando de inequação, estou falando de uma equação. Apenas, olha só, gente, apenas para descobrir as raízes, eu posso fazer isso daqui, ó, multiplicar todo mundo por menos 1. Tá? Alguém pode falar, mas professor, se eu multiplicar por menos 1, esse cara aqui vai ficar x ao quadrado positivo. Sim, vai ficar positivo. Porém, não vou considerar esse sinal para a resolução do exercício. O que significa quando você troca de sinal todo mundo? Significa o seguinte, a equação que era dessa forma aqui, será agora dessa forma aqui. Ou seja, as raízes são essas aqui. Então, as raízes, tanto para um como para outro, são as mesmas. Tá? Então, as raízes não mudam. O que muda é a concavidade. Tá? Então, quando eu mudo aqui para o sinal de menos 1, eu mudo a concavidade, mas não mudo o valor das raízes. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero. Bom, e quais são as raízes aqui sem usar Bhaskara? Bom, sem usar Bhaskara é o seguinte, pense em dois números que multiplicado dá menos 20 e somado dá o contrário desse coeficiente. Aqui no caso o coeficiente é mais 1. Eu somando essas duas raízes tem que dar menos 1. Então, no nosso caso, então, para que a soma seja negativa e o produto seja menos 20, eu só posso fazer menos 5 e 4. Menos 5 vezes 4 dá menos 20, ok, bateu. Menos 5 mais 4 dá menos 1, que é contrário de mais 1. Então, para quem não entendeu direito esse raciocínio, esse pequeno truque, assista o vídeo do link que eu deixei aí no alto, beleza? Ok? Bom, então vamos ao que interessa agora. Agora é o seguinte, eu já sei que as raízes dessa equação é o menos 5 e 4. Eu vou apagar essa solução aqui para que vocês não confundam no exercício. Então vamos lá. Muito bem, agora é o seguinte, agora eu vou colocar no gráfico as duas raízes e vou fazer a interpretação dessa equação. Então vamos lá.
Então, uma vez descobertas as raízes, eu vou marcar aqui então no gráfico as duas raízes que eu achei. Um é o 4. Agora, observem que a solução pode ser maior ou igual a zero. Então, quando você tem esse sinal de igualdade, você vai marcar aqui bolinha cheia. Então, você vai fazer a bolinha cheia, significa o quê? Que eu estou incluindo esse 4 aqui, tá? Observe que a escala aqui, como o gráfico é muito extenso, então a escala deu uma diminuída aqui, tá? Então, o menos 5 está onde? Entre o menos 4 e o menos 6. Então, tá bem aqui assim, ó. Tá? Então, aqui é o menos 5. Então, meu gráfico vai ficar da seguinte forma, marcando aqui, eu vou fazer o gráfico agora. Eu já vou pegar o gráfico do aplicativo. Então, o meu gráfico é esse daqui, olha só. Então, o menos 5 está aqui, né? E o 4 está aqui. E observe que o mais 20, que é o coeficiente C dessa equação, é exatamente onde o gráfico corta o eixo Y. Então, toda vez que você tiver uma equação do segundo grau, reparem que o C, no caso aqui anterior era o 3, agora é o 20. Reparem que o gráfico corta exatamente nesse valor na ordenada. Ok? Tudo bem? Bom, agora vamos à interpretação desse gráfico. Como eu disse na primeira questão, essa equação do segundo grau é representada aqui por esta parábola. Então, essa parábola azul é o símbolo dessa equação. Agora, o que ele quer dizer? Ele quer o seguinte, ele está perguntando para você o seguinte, quais são os valores de x de forma que, se eu substituir, o gráfico será positivo ou poderá ser até igual a zero. Bom, para ser igual a zero, ela pode ser ou menos 5, que está aqui, vou até marcar aqui menos 5, ou pode ser o 4 aqui, certo? Agora, para que ela seja positivo, eu tenho que pegar qualquer valor de x aqui entre o menos 5 e o 4. Pode observar, ó, se eu colocar aqui o menos 2, ele vai dar positivo, vai ter um representante aqui, ó, que será exatamente o 18, né? Tá? Se eu pegar o 2, será aqui o 14, olha só. Tá? Se for o 0 vai dar aqui no 20, aqui, ó, tá vendo? Então, observe que para cada valor que eu pegar entre o menos 5 e o 4, o gráfico será positivo. Ou seja, então, o intervalo que me interessa será, então, entre o menos 5, bolinha cheia, o 4 positivo, qualquer valor aqui nesse intervalo aqui, ó. Então, a minha resposta será feita da seguinte forma. Conjunto solução será, como sempre, x pertence aos reais, tal que, ou de modo que. Olha, muito cuidado agora, porque é aqui onde o pessoal se atrapalha muito, tá? Então, o x que eu vou pegar pode ser nesse intervalo qualquer valor aqui, tá certo? Então faz o seguinte, deixa o x simbolizado aqui, ó. O x está aqui no meio. Então você coloca o x e observe aqui, ó, ele tem que ser menor ou igual a 4. Então você copia aqui, ó, menor ou igual a 4. Tá, ó, x menor ou igual a 4, pode ser. Porém, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 5. Então aqui você escreve maior, olha, x maior ou igual a menos 5. E fecha a chave aqui e está resolvido, está respondida a questão. E conforme eu tinha dito na primeira questão, existe uma outra forma de apresentar a solução. Olha só, eu posso escrever da seguinte forma, naquela forma de colchetes ali. Como agora o menos 5 pode ser incluso, eu vou fazer colchete fechado em menos 5, ou seja, eu posso pegar o menos 5, incluindo o próprio, e vai até o 4. O 4 eu posso pegar? Posso, ele é incluso, ele é menor ou igual, então ele pode ser fechado em 4, ou seja, o colchete é virado para ele. Quando o colchete é virado para o número, significa que eu estou incluindo o mesmo na solução. Beleza? Entenderam, gente? Tá? Então, vamos agora partir para a questão C desta aula. Vamos lá. Bem, o caso C é o caso mais simples de todos, porque a resolução para a descoberta das raízes não há necessidade de Bhaskara. Então vamos lá, ó. A questão C será assim, ó. X ao quadrado, eu faço menos 16 igual a zero, tá? Então eu ignoro momentaneamente
essa desigualdade e deixo igual a zero apenas para a descoberta das raízes. Ora, se eu passar o menos 16 para cá, vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 16. Bem, quais são as raízes? Ou seja, quais são os valores que, substituído no lugar do x, vai dar 16? Só pode ser o 4 e o menos 4, não é isso? Então, as raízes são menos 4 e 4. Essa é a equação mais simples que pode ter na equação de segundo grau, quando o coeficiente b é igual a zero. Tá? Então, eu só tenho o coeficiente a e o coeficiente c. Ok? Bom, uma vez descobertas as raízes e também sabendo que o a é positivo, então eu sei que a parábola será dessa forma aqui, será sorriso. Muito bem, então agora vamos para o gráfico. Então eu marco aqui o menos 4, bolinha cheia ou bolinha vazia? Como eu tenho o sinal de menor ou igual, então bolinha cheia. Então toda vez que tem o sinal de igual, eu coloco a bolinha cheia aqui e o 4 aqui. Então a minha parábola já sei que será de concavidade para cima, sorriso. Então vai ficar assim o gráfico. Então o meu gráfico ficou exatamente dessa maneira aqui. Então o menos 4 está aqui, bolinha cheia, e o 4 está aqui, bolinha cheia. Agora vamos à análise da desigualdade. Olha só, ele quer que a equação x ao quadrado menos 16 seja igual a zero ou menor do que zero, ou seja, negativo ou, no máximo, igual a zero. Muito bem, então, igual a zero, basta que seja menos 4 ou 4. Agora, para que seja negativo, eu tenho que pegar qualquer valor do x entre o menos 4 e o 4. Tá? Então, por quê? Porque o negativo está aqui para o lado de baixo. Ó. Então, o gráfico está negativo nessa região do x aqui. Ó. Então, qualquer valor que eu pegar entre o 4 e o menos 4 será a solução dessa inequação. Ok? E vocês podem fazer o teste, tá, gente? Se você pegar o menos 2, por exemplo, no lugar do x, vai ficar menos 2 ao quadrado, vai dar 4. 4 menos 16 vai dar menos 12. Pode ver, ó, menos 2 está aqui e o menos 12 está aqui, ó. Tá vendo? Tá? Qualquer valor que você pegar vai assumir aqui. E qualquer valor que você pegar fora desse intervalo vai dar positivo. Por exemplo, o 6 aqui, ó. O 6 ao quadrado vai dar 36. 36 menos 16 vai dar 20. Então vai estar lá em cima, lá no 20, na x igual a 20, tá? Como não cabe aqui nesse gráfico, não dá para mostrar para vocês. Entenderam, gente? Tá? Então é bastante simples esse tipo de raciocínio. Então vamos para a resposta da questão. A resposta ficará dessa forma aqui. Conjunto solução igual x pertence aos reais, tal que, de modo que ele tem que ser menor ou igual, então menor ou igual a 4, porém maior ou igual a menos 4. E aqui você fecha a chave. Ou daquela solução de colchetes poderá ser feita, agora você já deve estar familiarizado. Ambos os colchetes estarão fechados, então ficará aqui menos 4 e vai até o 4, fechando o colchete aqui. Se fosse bolinha vazia, ambos os colchetes ficariam de costas para os respectivos valores aqui. Beleza? Entenderam, gente? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, basta escrever aí nos comentários ou me mande em inbox que eu vou estar atendendo a vocês com o maior carinho. Por hoje é só, eu deixo aqui o meu abraço a todos, meu agradecimento a todos. Se vocês gostaram da aula, não deixe de se inscrever, dá aquele like, é muito importante. E também deixe ativado o sininho para estar recebendo notificações semanais aí dos meus vídeos, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Tchau!